Espírito Santo, né? Dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí depois um dia conversando com o Mário, aquele simpático senhorzinho, onde ele está? Não está aqui? Cadê ele? Ah, estou lá no outro salão. Sobre o assunto, né, do ministério, da família. E ele disse, pastor, eu estou sentindo muito forte no meu coração de falar do Espírito Santo, nós precisamos pregar sobre o Espírito Santo. Eu falei, está confirmado, né? Então, eu vou começar hoje, mas é muita coisa que nós precisamos falar sobre o Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa de Deus, o Espírito Santo. E então, nós vamos fazer aqui uma série de palavras falando sobre o amado, nosso amado Espírito Santo. Amém? Então, gostaria que você prestasse bastante atenção. Se puder anotar aí no seu celular, anote. Porque, queridos, nós temos um problema muito sério. Nós ouvimos e esquecemos. Não é assim? Nós esquecemos muito facilmente. Mas quando você anota alguma coisa, pelo menos os pontos principais, você vai lembrar com mais facilidade, né? E eu queria que você abrisse comigo para nós iniciarmos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nosso desejo aqui, nosso propósito, o propósito dessa palavra, é que você saia daqui um pouquinho mais desejoso de buscar esse amado Espírito Santo que o Senhor nos deu. Se tornar mais íntimo dele, que você saia daqui um pouquinho mais desejoso de ter esse Espírito agindo na sua vida de uma forma ativa, poderosa, não é? E que você então possa prestar atenção. Então, abra comigo, leia lá, estou lendo aqui na NVT. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as profundas águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeiro momento na palavra de Deus que é citado o Espírito de Deus. Depois você vai ver em todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Espírito Santo, Deus presente, agindo e fazendo as coisas acontecerem. Mas o que nós vemos aqui, no início da criação, no início de todas as coisas, nós vemos o Espírito Santo como uma pessoa presente. Presente de uma forma ativa na criação. Então, a palavra do Senhor nos diz, Ele criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as profundas águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, essa pessoa, porque o Espírito Santo de Deus, amados, não é uma força, não é um arrepio, não é uma sensação, não é uma emoção. Tudo bem que você pode sentir tudo isso se o Espírito Santo tocar em você. E às vezes nós não sentimos nada também. Aqueles mais sensíveis, às vezes sente o arrepio, se emociona fácil, chora e rola no chão. Tudo bem. Mas não é porque alguém não sentiu esse arrepio, essa emoção, que ele não foi tocado pelo Espírito. Então o Espírito Santo não é isso, não é... Porque foi pregado dentro da igreja evangélica por muito tempo, algumas coisas muito erradas sobre o Espírito Santo. E nós queremos aqui deixar um pouco mais claro para você. Então o Espírito Santo não é uma sensação, não é um arrepio, não é o falar em línguas, não é os dons. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é uma pessoa, ele é um ser, ele é pessoal. Alguém com quem você precisa se relacionar. Porque nós temos falado, e vou repetir 1 milhão de vezes, quanto for preciso, você foi chamado por Deus, escolhido por Ele. O Espírito Santo te trouxe, Ele fez essa obra. Ele te convenceu. Ele te trouxe para quê? Para que você, queridos, como ser humano, aproveitasse a grande obra maravilhosa da cruz. E voltasse novamente a ter um relacionamento com o seu Criador. Com a sua origem. Então, Jesus morrendo na cruz, Ele abriu uma porta, Ele abriu
a oportunidade para todo ser humano que desejar, que ele volte novamente a se relacionar com o seu Criador. É isso que Jesus estava fazendo na cruz. Perdoando todos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, e abrindo essa porta, esse acesso, essa conexão do homem para Deus, novamente. Isso que ele estava fazendo. E quem fez isso é o Espírito Santo. Ele agiu em nossos corações, ele trabalhou em nós, ele nos trouxe até aqui. Então você foi chamado para ter esse relacionamento com Deus e desenvolver esse relacionamento e se parecer cada vez mais com Cristo. Nós somos chamados para isso. E nesse relacionamento com Deus, nós abençoarmos os outros irmãos, as outras pessoas. Isso é básico do Evangelho. Se nós não vivemos isso, nós não vivemos igreja. Nós não somos igreja. Simples assim. Pessoas que têm um relacionamento com Deus, que se juntam, que se reúnem para fazerem a vontade de Deus acontecer na terra. Que é o quê? Abençoar as outras pessoas, levando o Evangelho, abençoando, amando, mostrando Jesus. E quem está agindo em nós? Esse amado Espírito Santo. Porque Deus, Ele age na terra. Ele age na terra como aqui nesses versículos, Deus está construindo todo o mundo. E Deus então, o Pai, seu alto e sublime trono, Ele planeja tudo. Enquanto Ele está lá planejando tudo, antes de existir qualquer coisa, está lá o Espírito de Deus pairando sobre tudo. Então, diz aqui, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Essa palavra, se movia, é como se fosse, ele pairava sobre todas as coisas, sobre as águas, aguardando, preparado, aguardando a ordem de comando para fazer tudo acontecer. Então, ele estava ali como que a galinha chocando os ovos. Ele estava ali incubando, o Espírito de Deus estava ali incubando algo que iria acontecer. E na hora que o Pai declara a palavra, que você sabe, a palavra é Jesus, na hora que ele declara a palavra, então o Espírito faz tudo acontecer. Com seu grande, grande poder. Então o Espírito de Deus é o poder, é o ser que tem o poder ativo de Deus para agir na terra. Então Deus está agindo na criação e em todo momento, em toda situação, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que foi nos dado para nos levar a ser semelhante a Ele. Então o Espírito de Deus é esse ser poderoso, invisível, mas que nós podemos sentir. Quando Deus cria o ser humano, a palavra do Senhor nos diz que Deus formou o homem, então, do pó da terra, da lama, do barro, e soprou nas narinas do ser humano o sopro da vida, e fez o homem, então, alma vivente. Diferente de todo e qualquer animal ou criação que Deus tenha feito. Ele criou as árvores, criou os milhares de animais, mas nenhum Deus fez de forma pessoal, com as suas próprias mãos, e soprou nele, em suas narinas, o fôlego de vida. Com o homem ele fez assim. Ele soprou dentro de nós o nosso espírito, que todo ser humano tem, que a palavra do Senhor nos diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O Senhor nos deu para cada ser humano um espírito. As pessoas que têm uma aliança com o Senhor Jesus, esse espírito ele foi ressuscitado. E esse espírito, nosso espírito, o Espírito de Deus se conecta com o nosso espírito para nos revelar as coisas de Deus. E para fazer em nós a obra de Deus. Aquilo que Ele quer em nossos corações. Então você tem um espírito. Todo ser humano tem um espírito. Vamos dizer que fosse uma tomada da conexão ali do computador. Quando o homem, quando o ser humano não tem Deus, está desconectado, está morto, inútil. Para que serve uma conexão ali do computador, tendo milhões e milhões e milhões de informação na internet,
se o cabo está desconectado. Serve para alguma coisa? Para nada. Por quê? Porque ele não está correndo informação, está desconectado. Mas quando você faz uma aliança com o Senhor Jesus, você se arrepende dos seus pecados, e você se volta a Deus e faz uma aliança com Ele, novamente esse Espírito começa a ter utilidade. Essa conexão que tem em você é conectado novamente a Deus. E você começa a receber de Deus suas revelações profundas, as verdades profundas que os homens procuram. As grandes verdades que todos os cientistas, os filósofos estão procurando, começam a ser reveladas aos nossos corações. E nós vemos tantas teorias loucas dos cientistas e filósofos, né, que são totalmente absurdas, e eles creem naquilo porque estão totalmente desconectados e não entendem a verdade. Mas nós já estamos conectados e nós entendemos a verdade. Nós temos essa conexão com o próprio Espírito de Deus. Então Deus revela ao meu coração, ao seu coração, as verdades profundas do grande Deus, conforme nós buscamos isso. Então o Espírito Santo é esse poder ativo de Deus, do Deus Criador. Então através do Espírito Santo está sendo criado dentro de nós o novo homem. E como eu digo sempre, não é a nossa melhor versão. Nós ouvimos muito, seja a sua melhor versão, porque agora eu sou a minha melhor versão. Não tem versão, queridos, você é original, Deus criou você. E essa versão que você vive hoje, na carne, ela é falsa, ela não é verdadeira. Nós precisamos voltar à origem de quem nós somos de verdade em Deus. E o Espírito Santo está fazendo isso conosco. Ele faz isso conosco. Esse poder criador de Deus, ele está em nós, está fazendo uma obra poderosa, criando em nós. Também em João 16:7, eu vou citar aqui muitos versículos, e tem mais uns milhares de outros que não dá para colocar, porque é muita coisa para se falar do Espírito Santo, mas nós vamos falar em outra oportunidade. Mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá, e se eu for, eu enviarei a vocês. Então Jesus veio, morreu naquela cruz, cumpriu o seu trabalho na cruz, a vontade do Pai, abriu para nós uma porta para a salvação, para nós nos reconectarmos com Deus. E depois, depois que ele morreu, ele ressuscita e volta novamente para o Pai. E ele disse: eu preciso ir. Eu preciso ir. Vocês estão tristes, mas eu preciso ir. Por quê? Porque se eu não for, o encorajador, o Espírito Santo, não virá. O Consolador não virá. Porque a obra de Jesus não era, a obra de Jesus, a obra da palavra, não é construir algo em nós. Ele abriu as portas. Jesus, como Filho de Deus, morreu na cruz e abriu as portas. Então Jesus vai, e o Pai manda, envia para a terra o seu Espírito, a outra pessoa da Trindade, o seu Espírito, que é o poder criador de Deus. Por que que Deus envia o seu Espírito? Porque agora, e por que Jesus não ficou, queridos? Quem não gostaria de andar pelas ruas e ver Jesus pregando? Gostaria ou não gostaria? Seria muito legal, muito bom. Nós ouvimos às vezes pregadores, né, que o Espírito Santo fala através deles aos nossos corações, de forma profunda. Imagina ouvir Jesus, o próprio Jesus, pregando a palavra, explicando para nós a palavra. Seria maravilhoso. Mas não é mais esse o tempo. Jesus já fez lá. E Jesus não estava aqui, ele construindo um reino. A tarefa de construir o reino de Deus dentro de nós, de construir um novo homem, a nova raça de seres humanos, é do Espírito Santo, porque ele é o construtor. Ele é aquele que é o auxiliador e o construtor. Quando a palavra de Deus aqui nos diz a palavra o encorajador, o auxiliador, tem várias versões e várias palavras nesse sentido. Diz respeito a alguém que está ali te auxiliando. Um companheiro. É como se a gente fosse carregar aquela mesa lá,
Eu não consigo carregar sozinho. O Marcelo talvez consiga. Não consegue também. Né? Eu não consigo carregar sozinho. Mas o Marcelo vai lá, do outro lado, na outra ponta, e pega a mesa, e ele é o encorajador, ele é o auxiliador, que vai carregar junto comigo. Você percebe o que Deus está fazendo? Deus faz uma parceria conosco com o Espírito Santo. Ele faz uma parceria. Deus sempre espera. Deus tem seus planos, queridos. Deus é soberano. Totalmente soberano. E nada foge ao seu controle. Nada, nada, nada foge ao seu controle. A palavra de Deus diz que nenhum pardal cai em terra se não for da vontade de Deus. Mas, na sua soberania, na grande soberania, sabedoria de Deus, Ele escolheu que Ele vai agir através de uma resposta do ser humano para Ele. Então, eu e você, para que Deus haja, para que Deus faça algo, Ele quer de nós, Ele requer de nós uma resposta. Então, como é que acontece? Como é que é a dinâmica desse negócio? O Espírito Santo vem e nos incomoda de algo e revela para nós alguma coisa. Ele tem revelado para você, já faz um tempo, por exemplo, que você precisa ler mais a Bíblia, estudar a palavra, gastar mais tempo de oração. Não tem revelado isso? Jejuar. Ele não vai obrigar você a fazer. Ele não vai obrigar. Mas o Espírito Santo fica trabalhando e nos incomodando naquilo que nós precisamos fazer. E Ele espera de mim, de você, uma resposta. Que nós possamos dar um passo. Uma decisão de dar um passo em direção a Deus, para que Ele possa nos mostrar o próximo passo, e assim nós vamos crescendo e amadurecendo. Então é esse auxiliador que está nos direcionando e falando aos nossos ouvidos. Aí muitas vezes a gente ouve, né? Mas eu não sei ouvir a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? Você não sabe porque você não tem intimidade com Ele. Porque se você tivesse, você estaria todo o tempo discernindo, como eu falo sempre. Se a Flávia me liga na usina, sem ter identificador, eu reconheço a voz dela. Porque eu a conheço, tenho intimidade com ela, eu sei que é ela. Alguns irmãos que são mais próximos também. Com quem eu me relaciono, eu reconheço a voz, eu sei, é tal pessoa. Então, nós não reconhecemos a voz do Espírito Santo, muitas vezes, porque nós não temos intimidade com Ele, não temos intimidade com Jesus. Jesus disse, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Simples assim. Agora, você que ainda tem dúvida, eu posso deixar muito claro para você. O que é a voz do Espírito Santo, ou o que é a voz da carne, o que é a voz do inimigo. Por exemplo, aquela vozinha que está te incomodando, você não orou ainda hoje. Você não leu a palavra. Você não foi para a igreja, você está longe de Jesus. Aquela vozinha, aquela na sua consciência que fica falando para você, busque a Deus, busque a mim, e aquele incômodo, você acha que é a voz de quem? Satanás ia falar isso com você? Satanás ia falar para você, você não está buscando a Deus, você precisa buscar, você precisa orar mais. Ele ia falar, ia ou não ia? Não, ele não ia falar isso. E a sua carne? Sua marvada carne? Ia falar isso para você? Ia colocar na sua mente, você precisa buscar mais a Deus, você precisa orar mais. Você está faltando muito do culto, você não está participando dos discipulados, você não está discipulando ninguém. A carne sua ia falar isso? Ia? Não ia. Então, quem está falando? Quem está falando? O Espírito Santo. É simples assim. Comece. Se você conhece um pouquinho da palavra, você vai conseguindo identificar que não é Satanás, não é, que é o Espírito Santo. Você entende? Esse auxiliador, esse que está construindo dentro de mim e de você o novo homem.
Porque nós vamos ver aqui, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. E esse Espírito Santo que construiu o universo, agora mora dentro de mim e de você, para construir o novo ser humano. Ele está dentro de nós, então, construindo. Ele é um pedreiro, que está lá, tijolinho por tijolinho, conforme você vai ouvindo a palavra, você vai internizando aquela palavra dentro de você, que você vai tendo revelação daquela palavra. Então o Espírito Santo vai construindo o novo homem. E cada vez mais você, nesse novo homem, vai se parecendo mais com Cristo, que é o nosso propósito, que é o nosso objetivo como cristãos. Não fomos chamados, amados, vocês sabem, para ser crentes, sermos evangélicos. Você não foi chamado para ser crente evangélico. Você foi chamado para ser um discípulo do Senhor e se parecer dia a dia com Cristo. Esse é o chamado de Deus para nós. Essa é a nossa tarefa. E quem é que está nos auxiliando nisso? O Espírito Santo. Então nós precisamos abrir melhor os nossos ouvidos, atender à voz do Espírito Santo e agirmos. Como eu disse, Deus fala, Deus nos revela e espera que nós demos um passo. Eu digo para você que de um jeito ou outro, aquilo que Deus quer vai acontecer. Mas pode ser de uma forma mais tranquila, ou pode ser mais turbulenta. Quem escolhe? Você. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, mas está deixando para lá, não está dando atenção. Meu querido, quem vai sofrer as consequências? Você. Então, vamos dar ouvidos à voz desse maravilhoso construtor e auxiliador. Ele foi mandado, enviado na terra justamente para isso, para formar essa grande família de milhares e milhares de pessoas semelhantes a Jesus, para fazer parte da família de Deus. Então ele está agindo dentro de mim e dentro de você nesse sentido, construindo. Ele está me construindo por dentro, para que eu possa cada vez mais ser esse novo homem. Vemos também lá em João 14, 15, 17, nos diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora. E depois estará em vocês. O encorajador, queridos, que habitava no meio do povo, mas agora está dentro de nós. Esse auxiliador que está dentro de mim e dentro de você. Se você um dia fez uma aliança séria e sincera com Deus, de verdade, não é simplesmente ir lá e batizar, mas você entendeu o Evangelho e decidiu: eu quero viver uma vida de obediência a Deus, e vou começar obedecendo, e vou crescer e obedecer cada vez mais, e ser cada vez mais parecido com Cristo. Você fez essa aliança com o Pai, através do sacrifício de Cristo na cruz, que nos perdoa de todos os pecados. Ele veio morar em você. Você é a morada do Espírito Santo. Aquele ser poderoso, criador de todas as coisas, ele foi dado para mim e para você, para morar dentro de nós. Olha, aquele ser, queridos, não é qualquer ser. É o ser através do qual, por todo o seu poder, foi criado todas as coisas que existem. E eu chamo você a meditar e a parar de pensar um pouquinho nisso, que esse ser todo-poderoso, que criou todas as coisas de forma tão maravilhosa, está dentro de você. Por isso, queridos, o homem é indesculpável. Se ele não toma uma ação por Deus, nós somos indesculpáveis, porque nós temos todo o poder e força do universo para nós tomarmos posição e sermos transformados à semelhança de Cristo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Nenhuma desculpa. O ser humano não vai poder. Mas
eu não sabia, mas eu tentei tanto e não consegui. Não importa o que seja, o quão difícil seja, aquele ser que criou o universo está dentro de você. Então ele te dá força, poder, autoridade para vencer todo e qualquer vício, problema, pecado, dificuldade. Morrer por ele numa fogueira, como aconteceu no primeiro século, sem ter medo. Esse Espírito, esse maravilhoso Espírito, o Espírito da verdade, nesse mundo que nós estamos vendo cheio de mentiras e meias verdades, que é mentira também, enganando todo mundo, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias seria assim mesmo. Muito engano, muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos. Nós temos dentro de nós o Espírito da verdade, que vai revelar para nós, que revela para nós a verdade. Agora eu falei igual o Samanuelense, né? A verdade. Que desculpa nós temos? Nós temos esse ser poderoso morando dentro de nós, que nos revela quem nós somos, revela a nossa identidade, quem você é, quem eu sou. Nos capacita a reconhecer toda e qualquer mentira de Satanás, para que nós não caiamos nela. Esse Deus poderoso habita em mim e me revela a verdade. E queridos, olha, nós falamos há uns domingos atrás sobre a verdade. Você precisa buscar de forma mais intensa a revelação da verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre nós, a verdade do propósito, do plano eterno de Deus, do propósito eterno de Deus. Você precisa ir tendo essa revelação e buscando no Espírito Santo essa revelação. Porque conforme você vai vendo a verdade, tudo muda. Conforme a sua visão vai ficando mais clara e você vai enxergando a verdade, tudo muda. Aí nós paramos, conforme nós vamos vendo a verdade da eternidade, de quem é Deus, de quem nós somos, o nosso propósito aqui, o grande propósito de Deus, nós paramos de ficar dando atenção para as coisas pequenas desse mundo, que tentam nos desviar os problemas, as dificuldades, as nossas próprias limitações, as tentações, aquilo que nos dá prazer nesse mundo, porque nós vamos entendendo a verdade. Depois de um certo entendimento da verdade, queridos, nunca mais você volta atrás, porque já foi revelado para você a verdade. Porque algumas pessoas se distanciam do Evangelho, se distanciam do Senhor, porque ainda ela não entendeu a verdade profunda a respeito de Deus e a respeito dela mesma. E o grande propósito eterno de Deus para ela. Mas o Espírito Santo nos revela essa verdade. Esse maravilhoso Espírito nos revela toda a verdade. Independente do mundo estar dominado pela mentira, enganado. E eu disse aqui, e essa é uma verdade que eu creio, nós estamos vivendo, queridos, nos últimos tempos, nos últimos anos, eu creio realmente nisso. E não é porque eu estou ficando velho, não, porque conforme a pessoa vai ficando velha, porque Jesus vai voltar, né? Não é por isso, porque nem estou velho, né, Marcelo? Sou jovem ainda, né, Vicente? Né, amor? O vigor, né? Eu creio, porque muitos sinais são muito claros, e um deles, o engano, a mentira, que enche esse mundo e as pessoas estão ficando loucas, doidas, a respeito com a mentira. Eu sou o que eu penso que eu sou. Não, isso não é um copo de água, o que tem aqui não é água, porque a minha verdade não é essa. A minha verdade é que não existe água aqui, então isso é a verdade. Umas loucuras, umas coisas assim tão sem sentido, e o mundo está indo atrás dessas coisas. Então, é o espírito do engano, as coisas estão assim nuas e cruas na frente das pessoas, elas não enxergam. O espírito do engano, o espírito da mentira. E isso vai ser tão grave, tão sério nos últimos dias, queridos. E as coisas falsas são muito parecidas com as verdadeiras, que eu digo para você, eu creio, eu acho isso. Que quem
vai levantar o anticristo, vai ajudar a levantar o anticristo, é a própria chamada igreja de Cristo. Não a verdadeira igreja, mas uma igreja que acha que é igreja. E que acha que conhece Deus, mas não conhece a verdade. Está embromado, enrolado nessas grandes mentiras de Satanás. Não é o mundo que vai levantar o anticristo. Os próprios cristãos vão auxiliar nisso. Porque estão totalmente enganados. Mas a verdadeira igreja de Cristo, aqueles que têm uma aliança de verdade e têm o Espírito Santo morando dentro dele, esses não caem na mentira, porque o Espírito revela a verdade. Amém? Ele habita em você. Só reforçando. Esse poderoso ser, Criador de todas as coisas, que a hora que o Pai disse, haja luz, instantaneamente ele agiu e houve luz. E a hora que Deus disse, sejam criados todos os animais, produzam o mar todos os animais, o Espírito de Deus agiu e criou todas as coisas. Esse ser poderoso, que fez todas as coisas, habita dentro de você. Então, assim, como você, como eu, podemos dizer, eu não consigo, eu não posso, você tem todo o poder e autoridade dentro de você, o Espírito Santo de Deus, para fazer o que Deus quer que você faça, e viva a vida que Deus quer que você viva, que não é uma vida medíocrezinha, uma vida qualquer, uma vida sem sentido, mas uma vida inteira, cheia de propósito, de razão de ser, de poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus, para implantar o reino de Deus nessa terra. Você tem, mas eu tenho esse problema. Que problema? Você tem o Espírito Santo, você não tem um problema. Tem o Espírito Santo. Não importa quão difícil pareça para você. Esse ser criou o universo. E mora dentro de você. Mora dentro de mim. E Ele está nos construindo, queridos. Você percebe Ele te construindo? Você olha para trás, 1 ano atrás. Você percebe que você cresceu, que você amadureceu, que você entende muito melhor a verdade hoje? Ou não? O Espírito de Deus é esse construtor, aleluia. Nos diz também a palavra do Senhor, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade, Efésios 4:30. Ao mesmo tempo poderoso, querido, Ele é sensível. Esse poderoso ser, que cria todas as coisas, Ele pode ser entristecido. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Você lê lá em Efésios 4, depois um pouco antes, um pouco depois, e você vai entender. Quando nós não nos preocupamos em viver uma vida em santidade. Tem alguém perfeito aqui? Ninguém. Todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas. Mas há uma preocupação séria em nosso coração, de nós irmos abandonando os nossos pecados, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, estamos abandonando, e isso alegra o Espírito Santo, porque essa é a obra dele. Nós estamos abandonando o velho homem com todo o seu pecado. Mas quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo e continuamos, e não nos preocupamos, e continuamos o nosso pecado de forma despreocupada, então isso entristece o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo quer? Formar em nós o homem parecido com Cristo. Então ele pode ser entristecido. É muito sensível o Espírito Santo. E você perde uma conexão com ele muito fácil. Não porque ele ficou longe de você, porque ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. Mas se você começa a viver em pecado, você perde a conexão com ele. É muito fácil, queridos, muito fácil. Nós permanecemos na igreja e nos tornarmos simplesmente religiosos, sem um contato e uma conexão com o Espírito Santo, sem um relacionamento com esse Espírito. É muito fácil. Muito fácil. É só deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele está falando com você através da Bíblia, quando você lê, através de uma pregação, através do seu irmão.
do seu discipulador, Ele está falando com você. Ele está te instruindo. E quando nós deixamos de ouvir e queremos deliberadamente desobedecer, esse espírito se entristece. O entristecer não é uma característica de Deus, é, na verdade, uma forma de falar humana para mostrar que o Espírito Santo se desagradou. E Ele é sensível. Ele quer ver cada um de nós ouvindo a sua voz. E, no mínimo, queridos, se esforçando, buscando fazer algo. E Ele vai nos ajudando no processo, pegando do outro lado do peso da mesa e carregando junto conosco. Ele não está dentro de você e fala, esse corpo aqui, esse ser aqui tem muito pecado, vou embora. Ele é o Espírito Santo. Mas a obra dele, o trabalho dele é justamente esse, estar dentro de nós. Mesmo com todos os erros e pecados que nós temos, nos auxiliar a abandoná-los, a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Então ele é sensível, poderoso e sensível. Precisamos tomar muito cuidado para não ofender, não entristecer o Espírito Santo. Então o que entristece o Espírito Santo? Desobediência deliberada. Eu vou pecar mesmo, não estou nem aí. Não é porque você caiu simplesmente num pecado, mas aquilo te traz um entristecimento na alma, no coração. Isso entristeceu o Espírito Santo, mas aquela tristeza no seu coração, foi Ele que colocou, é porque você já o conhece, você tem uma conexão. Então você sai daquilo e logo está novamente andando, caminhando. Agora, quando o ser humano, eu vou para o pecado, não quero saber, não quero mais ouvir o Espírito Santo, então há uma desconexão com esse Espírito. Quando o Pai enviar o encorajador, João 14, 26, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas, e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos ensina. Quer aprender a respeito de Deus? Quem vai te ensinar? O Espírito Santo. Porque é Ele que revela a verdade. Ele nos revela a verdade e nos faz lembrar das coisas. Você está lá no seu trabalho, e você, de repente, vem um ensino que você ouviu há anos atrás, e você não sabe nem de onde que é que você ouviu. Mas o Espírito Santo, naquele momento, te fez lembrar. Quantas vezes acontece com você? Isso acontece muito comigo. Você leu a Bíblia, você está lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, mas parece que aquele texto que você leu não falou profundamente com você. Às vezes você lê, e você está meditando aí, e vem uma revelação profunda daquela verdade. Mais profunda do que você já tinha. Vem um entendimento mais profundo do que aquele que você já tinha. Já leu milhares de vezes a mesma passagem, aquele mesmo versículo, e você lê novamente e vem um entendimento mais profundo. E é algo que é revelado ao nosso coração, ao nosso espírito. E é interessante porque às vezes você vai contar essa revelação que você teve para um outro irmão que não teve a mesma revelação que você. E ele fala assim, legal, bonito, né? Você vai, que o coração ardendo, queimando, e você fala, ok, muito legal isso aí, eu já li, muito bom. Já aconteceu com você? Sempre acontece, né, amor? Ela vem contar as coisas para mim, porque o Espírito Santo... É uma verdade que eu já conheço, mas foi revelado para ela de uma forma mais profunda do que eu conheço, e ela entendeu a verdade. E o oposto também às vezes é verdadeiro. Então, assim, é algo específico do Espírito Santo para cada um, e ele revela essa verdade. E você às vezes lê a palavra de Deus lá, você ouve uma palavra muito boa, muito profunda, tal, mas não te tocou de uma forma assim tão... Mas um dia você está lá num problema, numa dificuldade, ou você está lá com a mente tranquila, e vem aquela palavra no seu coração, aquele versículo que você leu, e vem aquela revelação poderosa para o momento que você precisa. Por isso você precisa ler a palavra, estudar e meditar.
Porque você vai ter dentro de você um arsenal enorme que o Espírito Santo vai pegar e vai trazer à sua memória no momento que você precisar. Agora, você não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, não tem dentro de você esse depósito enorme da palavra, vai ficar difícil o Espírito Santo falar com você. Mesmo porque você não tem as palavras do vocabulário do Espírito. Vou tentar falar, às vezes, em inglês com a Letícia, entender. Ela tem um bom vocabulário de inglês, né? O meu é pobríssimo. Eu não consigo me comunicar com ela em inglês. Algumas palavras. Às vezes está no filme lá, ouço alguma coisa. É isso. Mas é muito pobre meu vocabulário. Então fica difícil eu entender o que a outra pessoa está falando. Ela não consegue se comunicar comigo, porque eu não tenho vocabulário da linguagem que ela está usando. O vocabulário de Deus para você, que o Espírito Santo vai revelar e se comunicar com você e revelar grandes verdades, é a palavra. Se você não está lendo a palavra, estudando e meditando, guardando lá no seu coração, queridos, o Espírito Santo talvez vai usar alguma forma drástica para se comunicar com você. Isso não é bom. Aquele que nos ensina, ele está me ensinando a ser homem. Ele está me ensinando a ser homem de Deus. Ele está me ensinando a ser uma pessoa, um ser mais parecido com Cristo. Ele me ensina. É meu amigo pessoal, íntimo e verdadeiro. Ele está comigo em todo o tempo, mora dentro de mim. Então esse ser é meu grande e maravilhoso amigo. Você tem bons amigos? Eu tenho bons amigos. Não sou lá tão sociável, né, como muita gente aí, que conhece um monte de gente, tem muitos amigos e, né, faz amizade fácil. Não sou bem assim. Mas eu tenho bons amigos. Mas não há amigos melhores, não há amigo melhor do que o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim. Ele me ensina. Ele me capacita a viver toda e qualquer dificuldade. Com Ele, com esse amigo verdadeiro, mesmo que todos os outros amigos te abandonem, esse amigo verdadeiro, ele vai te auxiliar, porque ele sabe exatamente o que a sua alma está sentindo. Às vezes alguns amigos tentam nos ajudar. É quando, mais ou menos assim, quando falece alguém querido de alguém, né? Aí você pode falar 1 milhão de palavras. Mas assim, parece que nada surte efeito, né? Porque nós não estamos vivendo o que aquela pessoa está vivendo na alma dela, a tristeza profunda. E outras coisas, outras dificuldades que cada um tem. Todos nós temos as nossas complexidades dentro de nós, queridos. Nós somos, em nossa alma, muito complexos. Muitas vezes cheio de feridas, do passado e tanta coisa. E quem sabe exatamente o que está, quem conhece exatamente o que está na alma do ser humano, na sua alma? O Espírito Santo, seu amigo. O grande amigo verdadeiro, que sabe exatamente o que você está sentindo, a intensidade, o porquê, coisas que você nem sabe o porquê você sente, ele sabe. E ele quer te auxiliar a ser curado, a ser mudado e se parecer mais com Cristo. E ser um homem mais pleno, uma mulher mais plena. Viver uma vida verdadeira, intensa nessa terra. Queridos, nós temos aqui 75, 80, 90 anos para viver. E cada dia que passa, é um dia a menos que você, às vezes, não aproveitou para viver intensamente. E como você vai viver intensamente? Como você vive intensamente? Nesse relacionamento com o Espírito. Porque Ele sabe o que está dentro da sua alma, Ele vai te conduzindo, te levando, te ensinando, te fazendo lembrar, orientando você para viver, porque Deus quer que nós vivamos uma vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida abundante. Então, Ele quer que você viva a sua vida aqui, não livre de problemas, mas abundante. Uma vida que vale a pena.
Que quando você estiver lá no último dia, lá numa cama, você pensa, eu estou indo, mas valeu a pena. Valeu a pena eu estar nessa terra. Todos nós vamos passar por isso um dia. Não se engane. A menos que Jesus volte antes, todos nós aqui passaremos por isso um dia. E você vai olhar para trás e valeu a pena. Vivi intensamente. Porque o Espírito de Deus que mora em mim me fez isso. Me conduziu, me dirigiu. Ele nos capacita a isso. E por último, Efésios 1, 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, quando creram em Cristo. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. O Espírito Santo que mora dentro de você é a garantia de que você vai chegar lá. De que você vai viver a eternidade, de que você vai viver na glória com o Senhor. Ele é a garantia. Nós recebemos o Espírito Santo para morar dentro de nós, para nos transformar, nos levar e para garantir. Eu tenho certeza absoluta, queridos, que eu vou chegar lá. Sou perfeito? Muito, muito longe disso. Vou conseguir porque eu sou bom? Não, muito, muito longe disso. Eu sou falho, e muito falho, talvez mais falho que você. Tem um monte de dificuldades, deficiências e limitações. Mas por que eu sei que eu vou chegar lá e vou viver a eternidade reinando com Cristo? Porque o Espírito de Deus mora dentro de mim. E eu nunca vou perder a salvação. É possível alguém perder a salvação? Depende do que você, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas depende do que você chama de salvação. A partir de que momento a pessoa é realmente salva e o nome dela está escrito no livro da vida? A partir de que momento? Não vamos entrar nesse mérito. Mas eu tenho uma convicção plena, queridos. Eu não perco a minha salvação. Ah, mas a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Claro. E eu cuido, eu estou procurando cuidar, porque eu posso cair. Mas mesmo que eu caísse, eu voltaria, porque eu já conheço a verdade. E nunca eu perderia a minha salvação. Eu conheço, eu sei o que está na eternidade. Então eu quero essa salvação, porque eu entendi a verdade. E Deus quer que eu tenha essa salvação. Então eu quero, Ele quer. E o meu querer é porque foi Ele que colocou em mim. E está tudo certo. Então, a garantia da salvação. O Espírito Santo mora dentro de mim. E Ele é o selo, Ele é a garantia de que eu vou chegar lá. Amém? Mesmo que isso não é bom, isso é terrível, isso é um sofrimento terrível, mesmo que alguém escorregue e caia, ele vai sofrer todas as consequências do seu erro, do seu escorregão, do seu distanciamento do Senhor, mas aquele que tem o Espírito de Deus morando dentro dele, ele volta. Volta, porque o Espírito de Deus é a garantia. Amém? Então eu queria dizer para você, para terminar, o Espírito de Deus mora dentro de você. Esse Deus poderoso, Criador, mora dentro de você pelo Espírito Santo. E Ele está fazendo de você uma obra poderosa. Está fazendo em nós essa obra maravilhosa de nos transformarmos num novo homem. Aquele homem semelhante a Cristo, que vai herdar a vida eterna. Então não existe desculpas, nem meio desculpas, não existe nada que possa nos impedir de estarmos lá na eternidade com o Senhor. Nós venceremos, nós somos vencedores, porque nós já temos o Espírito de Deus morando dentro de nós. Amém? Você tem, diga amém. Você tem o Espírito de Deus morando dentro de você. E eu queria que você fechasse seus olhos e você falasse com esse Espírito Santo que mora dentro de você.
Não é uma força, não é uma sensação, não é emoção, é um ser poderoso, o próprio Deus que mora dentro de nós. E pensando assim, queridos, que privilégio. Que privilégio nós temos. Que quem somos nós? Nós não merecemos isso. Mas o próprio Espírito de Deus mora em nós. Que privilégio. Então eu queria que você entendesse um pouquinho mais profundamente essa verdade. O Espírito de Deus mora em você. Amém? Feche seus olhos. Você pode falar com esse Espírito Santo. Você pode pedir perdão por não ter dado atenção a Ele, por não estar dando a devida atenção à voz dEle. E você pode dizer a Ele: Espírito Santo, eu quero viver de forma plena. A minha vida aqui, me ajude. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser.
Amado Espírito Santo de Deus, amado Pai, possa haver em nós o entendimento maior, ó Deus, da obra do Teu Espírito em nós. Poderoso Deus, esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito que nos trouxe até aqui, ó Deus, onde nós estamos. Esse Espírito que nos convenceu da verdade. Ó Pai, nós clamamos que o Senhor possa, ó Deus, por esse Espírito Santo continuar agindo em nós. Nos ajude, ó Deus, por esse próprio Espírito a tomarmos posição em relação à verdade que o Senhor tem nos ensinado, nos instruído. Nos ajude, ó poderoso Deus, a tomarmos posição, ó Deus, a respeito de toda a verdade que o Espírito tem nos revelado. Poderoso Deus, sabemos que nós temos um poder infinito dentro de nós. Nos ensine, ó poderoso, amado Jesus, pelo Teu Espírito, a ouvir e obedecer a Tua voz, para que o Senhor possa nos revelar coisas mais profundas ainda, e nos levar a viver uma vida plena, ó Deus, nesta terra, satisfazendo a Tua vontade, cumprindo o Teu querer e o Teu grande propósito. Amado Pai, venha com o Teu Espírito, venha com o Teu Espírito, inunda o nosso ser. Ó Pai, que haja revelação profunda pelo Teu Espírito aos nossos corações, dessa verdade maravilhosa. Espírito de Deus, nós sabemos que é a Sua função nos construir como novo homem, e nós aqui, ó Deus, nos colocamos diante de Ti. Poderoso Senhor, eterno Deus, nos construa, mude o nosso interior, traga-nos ao verdadeiro ser humano que o Senhor criou. Leva-nos a ser o verdadeiro ser humano, original da criação, ó Deus. Poderoso Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo haja no meio desses que estão aqui, de forma poderosa, que Teu Espírito Santo possa falar, revelar a verdade e dar força para agir e tomar posição, ó Deus, e se tornar mais parecido com Teu Filho, ó eterno Deus. E nós Te adoramos por isso. Nós sabemos o quão é maravilhoso o Senhor morar em nós pelo Teu Espírito Santo, quanto isso é grandioso, e nós Te damos graças, Te louvamos e adoramos. Aleluia. Dele que precisamos em todo o tempo. Aplauda o Espírito Santo de Deus.